Graça e paz. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Temos mais uma oportunidade aqui nessa manhã de meditar na palavra de Deus, né? Como isso é bom para nós, como isso é um presente que o Senhor nos dá, irmãos. Nós sermos tratados, lapidados pelo Senhor. Nós nos apresentarmos para continuarmos sendo lapidados. Como eu falei aqui, né? Não nos conformamos, não devemos nos conformar em que já foi a obra do Senhor, já fomos transformados, e glória a Deus, né? O Senhor nos tirou do mundo, nós fomos trazidos para a sua maravilhosa luz, mas o Senhor Ele tem mais para cada um de nós, a cada dia, transformação, de glória em glória, nós temos, irmãos, em nome de Jesus, basta nós continuarmos com humildade, reconhecendo que somos ainda pó e cinza, reconhecendo que ainda somos vasos de barro, reconhecendo que ainda precisamos ser lapidados e trabalhados pelo Senhor, porque quanto mais nós formos lapidados, mais o Senhor pode fluir através de nós, mais a luz dele vai resplandecer em nós e através de nós, e mais nós vamos viver a plenitude de tudo aquilo que ele sonhou para as nossas vidas. Nós nos limitamos, irmãos, somos nós, não é o Senhor que é limitado, somos nós que nos limitamos a nós mesmos para que Deus possa fazer mais, para que Deus possa fazer mais em nós, através de nós. Então, a humildade é o caminho para que a obra dele continue como foi no início. Nós lemos aqui que um dos significados da humildade de se humilhar é ser como criança. Então é voltar, é continuar sendo aquela criança que tem muito a aprender, aquela criança que não sabe nada diante daquele que sabe tudo, né? É continuar com essa pegada, irmãos, em nome de Jesus, do novo convertido, com aquela fome, com aquela sede de ir para a escola bíblica, né? Infelizmente a escola bíblica é tão vazia nesses dias, parece que todo mundo já aprendeu tudo, né? Não precisamos aprender mais nada, e ao contrário, irmãos, nós temos muito a aprender. Vocês acham que Deus ele já terminou a obra na tua vida? Mas a obra do Senhor está só começando nas nossas vidas. Há muito mais para a gente descobrir, muito mais para a gente viver. E eu falo isso, irmãos, eu tenho 13 anos aí de caminhada com o Senhor, e o orgulho ainda é um obstáculo. E o orgulho, irmãos, é um obstáculo que ele se levanta para roubar de você aquilo que Deus quer fazer na sua vida, sabe? Eu vivi recentemente uma experiência tremenda, com um final feliz, pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia. Porque se fosse por mim, não teria sido um final feliz. Sabe quando a gente quer colocar a mão naquilo que Deus está fazendo? E é esse que é o grande mal. O nosso orgulho se levanta em muitas situações. Na igreja, na nossa vida, em decisões. E o que aconteceu? Eu ia começar a ministrar aqui, mas veio isso ao coração na hora que a gente estava louvando, né? Vamos ler aqui o versículo que nós temos buscado aqui, que sempre vai resumir, né, a humildade aqui, porque fala sobre nós nos revestirmos de humildade. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 5, versículo 5. A parte final ali, que diz assim, 1 Pedro 5, versículo 5. Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse versículo, irmãos, é poderoso, e eu glorifico o Senhor porque esse testemunho vai exemplificar muito bem esse versículo. Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vocês vão ver nesse testemunho, irmãos, que a humildade te dá vitória. A humildade te faz você ganhar, faz você vencer, faz você receber de Deus. E o orgulho faz você perder coisas que Deus quer fazer na sua vida, coisas que Deus quer realizar onde você está, às vezes na igreja, na sua casa. Eu digo, irmãos, em todos os lugares. Esse princípio, esse ensino aqui é para todas as ocasiões das nossas vidas. Sede sujeitos, aprenda a ouvir, aprenda a escutar. Revista-se de humildade, coloca-se numa posição abaixo, como nós temos entendido aqui no significado de humildade. E você vai ganhar muitas coisas, você vai vencer muitas coisas. Recentemente, a gente passou, assim, 13 anos de caminhada, como eu falei, e o tempo de caminhada é mais ou menos o meu tempo de casamento também, que eu me converti 1 ano antes. E aí tudo foi desdobramento, na verdade, né? O casamento foi um desdobramento da conversão, tudo, porque eu não pensava em casar.
Eu queria ser um solteirão. Queria ser pai solteiro. Irmãos, dá para imaginar isso? Mas depois da minha conversão que vieram realmente a minha identidade, os sonhos que Deus tinha para mim, e eu fui aceitando. A obediência, a humildade, como eu falei do começo, sabe? Deus falou, você não questiona, você não debate, você não discute. Como nós falamos aqui. O menor conhecimento de Deus é infinitamente maior do que o maior conhecimento do homem, irmãos. Foi algo que Deus colocou no meu coração quando nós estávamos ministrando isso. No ano passado eu escrevi aqui, eu estava lendo, que o maior conhecimento do homem, sabe, o cientista mais inteligente do mundo, não é nada perto do menor conhecimento revelado de Deus para as nossas vidas. Nada. Nós não somos nada, irmãos. Se Deus não nos capacita, não abre nosso entendimento. Um dos maiores reis da história, o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da época dele, ele teve que comer mato. Ele chegou a um ponto que ele comeu mato. De tão soberbo que ele era, ele aprendeu que nós não somos nada, que nós somos vasos de barro. E um evento que possa acontecer na nossa vida da noite para o dia muda tudo. Você pode estar lá no topo, e no outro dia você pode estar lá no chão, no abismo. Mas, tendo esse entendimento, o Senhor vai sempre nos colocar para cima, porque aquele que se humilha é exaltado, Deus exalta, né? Então, como eu falei, meu casamento então, é mais ou menos o mesmo período ali da minha conversão, e nós vivemos desde o início grandes coisas, irmãos, milagres assim, coisas tremendas mesmo, sabe? De sonhar e acontecer, e Deus revelar coisas. E foi assim com os nossos filhos, que eu não vou enfatizar agora. O nosso casamento também foi um milagre da forma como aconteceu, assim, como Deus realizou. Tudo por causa da obediência. Tudo por causa do Deus falou e você, mesmo ali querendo fazer de outra forma, ouvir a voz do Senhor, né? E aí a gente vai passando, caminhando. Por isso que eu digo, nós temos que nos renovar dia a dia e transformar dia a dia, porque o orgulho vai ser sempre um adversário para nós. Quando a gente acha que já sabe alguma coisa, a gente pode cair, irmãos. A gente pode tombar. E foi o que quase aconteceu comigo, mesmo depois de ter passado por tantas experiências já de milagres, né? Como foi da nossa casa, que eu queria enfatizar aqui, né? Quando a gente comprou a nossa casa lá atrás, em 2011, nós morávamos num apartamento de um dormitório, né? E nós não tínhamos filhos ainda. E aí já tinha aquela preocupação no meio da família, olha, quando vocês tiverem filhos, como que vai ser, né, e tal. E beleza, né? E ali naquela época a gente tinha condição, né, de ali financiar um apartamento ali de 3 dormitórios, tudo. Mas não deu certo. A gente foi ali, não foi. Mas aí a Sara teve um sonho de uma casa. A gente nem pensava numa casa e ela teve o sonho de uma casa, né? E ali, olha, irmãos, como é a humildade do começo, que a gente tem que renovar para continuar sendo assim sempre. A gente começou a viajar no sonho ali. E às vezes quando a gente já está mais velho, né, na fé, né, experiente, a gente deixa passar batido, acha que é só um sonho. Mas naquela humildade que a gente estava, a gente falou, nossa, irmão, nossa, amor, que benção, né? E a casa que ela viu era uma casa muito grande, assim, a gente não tinha condição de comprar uma casa daquela naquela época, né? Mas a gente, pelo aquele momento da nova conversão, ela tinha renovado ali o compromisso dela com o Senhor, também foi no mesmo dia, né, que eu aceitei Jesus, ela se reconciliou com o Senhor, aqui na igreja. Então a gente estava naquela humildade de criança mesmo, sonhando. Olha, e realmente isso aqui, a gente não tem condição nenhuma, mas Deus deu um sonho, vamos sonhar, né? Vamos sonhar. Como que é a casa? Ela falava e tal. E aí quando a gente andava de carro nas ruas, a gente ficava olhando para ver se ia aparecer uma casa igual. Olha só, coisa louca, né? Coisa doida, né? É a humildade, é a criança que acredita no que o pai fala. Se ele falar a coisa mais absurda, ele acredita, porque é o pai. Então essa é a humildade que Deus quer resgatar nas nossas vidas. E a gente foi. E aí, irmãos, um dia eu trabalhava na minha mãe ainda, né? Porque eu tinha casado há pouco tempo. Então meu quarto, meu computador ficava lá na minha mãe ainda. Então eu via lá, ela gostava. Que eu atravessava e ia lá trabalhar lá, no quarto. E aí, no dia que eu estava indo, estava tendo feira, né? Era no Anel Viário aqui, então tinha feira de quarta-feira ali. Então eu era obrigado a desviar de quarta-feira. E naquele dia, na quarta-feira, eu desviei, eu passei em frente a uma casa que estava com a placa de vende-se, e era uma casa muito grande mesmo, né? E estava com a placa, só que ela estava no reboco, ela não estava com acabamento. E era uma casa grande. Eu passei do lado assim e falei, meu Deus, que casa enorme. Assim, irmãos, humanamente falando, na lógica, no raciocínio,
no raciocínio, simplesmente eu iria passar reto, porque assim, eu não tinha condição realmente de comprar aquela casa. Mas a humildade da criança, sabe? Mas e se for a casa do Senhor? Aí eu liguei, telefonei lá, aí tinha 2 placas, tinha 2 imobiliárias. Aí eu liguei para uma, ninguém atendeu, porque era a véspera de feriado, acho que ia ser feriado na quinta, ou era feriado na quarta, eu não lembro agora. Mas era alguma coisa assim. Aí eu liguei na primeira, ninguém atendeu, e na segunda atenderam. E aí a gente foi lá e tudo mais. Irmãos, resumindo a história, a gente comprou aquela casa. Sim, a gente comprou aquela casa. A negociação, Deus mostrou em sonho como eu ia fazer, foi o pagamento direto com o proprietário, e era um proprietário que tinha muitos imóveis aqui em Guarulhos. E aí quando a gente estava na imobiliária lá fazendo a negociação dos valores, ele já tinha vindo já com o valor em mãos do valor que seria a prestação lá do que a gente ia acertar. E eu não tinha condição de pagar aquele valor. Mas antes dele levar o valor, o Senhor me mostrou em sonho uma planilha com os pagamentos que eu ia fazer. A forma como eu ia fazer o pagamento daquela casa. Olha só como é. Quando você dá o passo, né? Deus dá o sonho e você vai viajando, você vai andando, um milagre acontece, da obediência. Não tinha conhecimento, irmãos. Não conhecia a Bíblia inteira. Olha, era só obediência. Só, sabe, ouvir a voz do Senhor e viajar junto, e ir junto. Mesmo com medo. Porque, assim, eram coisas assim grandes que a gente estava fazendo, decisões importantes, né? E ali, quando a gente estava na sala, e aí eu apresentei para ele aquela proposta de parcelamento, ele ficou um pouco impressionado, porque ele nunca tinha visto aquela forma de pagamento. Aí ele falou assim, eu vou falar com o meu irmão, que é advogado, ver o que ele acha. Aí a gente marcou uma outra reunião, 2 dias depois. Isso tudo numa semana, tudo rápido, irmãos. Quando Deus apareceu a casa, telefonamos, foi tudo rápido assim. Tudo uma coisa acontecendo. A gente dando passo, o Senhor abrindo uma porta, fazendo algo assim. Aí a gente foi, naquele terceiro dia lá depois, quando fizemos a reunião novamente, aí esse homem, que cheio de experiência com venda, com negociação, sabia tudo de tudo. E eu e a Sara, a gente brincou, a gente era 2 caipira ali na mesa, com todo mundo rato ali, né? Que sabia fazer negociação, imobiliária, advogado e tudo mais. E esse rapaz aí, né, que depois a gente teve uma amizade boa aí durante os anos que eu paguei a casa para ele ali. Foi muito, glória a Deus por isso. E aí ele falou assim, olha, eu vou te falar, viu? Meu irmão falou que quem fez esse plano é esperto. Aí eu falei, eu já dei esse testemunho, eu falei, Val, ele sabe quem foi que fez esse plano. Só Deus, só o Espírito Santo, né? Que tinha me dado a planilha ali em sonho. E eu fui... Irmão, só, como eu estou falando, só obedecer. Eu não coloquei vírgula naquele dia. Eu não coloquei uma fórmula a mais na planilha, uma coluna a mais. Eu só fiz aquilo que Deus mostrou. Sara só contou aquilo que Deus mostrou. A gente não fez nada, não colocamos a mão. E o milagre aconteceu. A gente assinou. Foi um dia tão maravilhoso, assim, que foi algo assim que... Como a gente conseguiu comprar uma casa daquela, sabe? Só Deus. Aí depois veio a reforma, que foi um milagre também, que a gente teve que fazer a casa inteira, o acabamento, então não tinha nem fio elétrico. Assim, a gente... Nossa, irmãos, você dá o passo, você anda sobre as águas, quando Deus, Ele te fala algo, quando Deus te traz algo, não é algo que você inventa. Ah, eu vou fazer isso e Deus vai junto. Não, Ele apresenta e você vai junto. Obedecendo em cada detalhe aquilo que Ele está te mostrando. Porque eu tive tropeços no meio da caminhada ali, na hora de pagar, de financiar a obra, Deus tinha me dado tudo do jeito perfeito. Eu quis colocar minha mão, sabe? Eu paguei mais caro depois, porque eu não criei em algum momento, sabe? Irmãos, foram muitas as experiências que a gente passou, foi uma escola. Aquela casa pra gente, assim, foi uma faculdade. 7, 8, 9 anos que a gente morou, né? E foi assim, tudo, desde o pagamento, a convivência, os nossos filhos que nasceram todos lá. Eles têm até uma nostalgia, sabe? Ai, eu amo a nossa casa antiga, porque eles nasceram lá, né? Todos eles. Então, assim, a gente foi. Então, foi tudo assim, irmão, porque a gente não colocou a mão. Humildade. Ouvir, crer e obedecer. Ouvir, crer, simplesmente crer e obedecer. E a gente foi. E aí o que houve, então, né? Aí, graças a Deus, também houve um momento da venda da casa. Chegou um tempo também onde o Senhor ali também nos deu essa direção, né, para a gente seguir para um novo capítulo da nossa história, né? E ali eu não quis comprar outra casa, eu quis, sabe, guardar, investir, eu quis viver essa onda do momento um pouco, né? Eu queria viver dessa forma, assim, moderna, né? E tal. E beleza, eu quis fazer
desse meu jeito, né? Convenci a Sara a fazer e tal, pra gente não ficar preso a nada, né? Porque a gente possa ir para qualquer lugar que o Senhor nos mandar, não ficar preso, né? E beleza, tranquilo, a gente viveu aí, a gente foi para um apartamento muito bom também, maravilhoso, que a gente conseguiu alugar, um apartamento que a gente sonhava e que é cheio de significado para mim também, porque em um momento da minha vida de dificuldade financeira, eu fui trabalhar de corretor para complementar minha renda. E eu trabalhei nesse prédio como corretor ali, sabe? Indo todo dia de terno e gravata, que todos que me conhecem sabem que isso é muito difícil para mim, né? Indo lá e não vendia nada todo dia, sabe? Trabalhando em 2 trabalhos, no meu trabalho e trabalhando lá também, nada, e me empenhando, estudando o produto, apresentando para as pessoas, não vendendo nada. E foram 5 meses que o Senhor me levou a trabalhar dessa forma, sabe? Onde eu não via absolutamente nada, mas no 5º mês foram que eu consegui fazer as vendas todas que eu não fiz em 5 meses, eu fiz no último mês. Aí foi quando eu me empolguei, o Senhor falou, não, era até aqui, não precisei mais, não é para ir mais não, né? E naquele prédio lá, naquele condomínio, então eu trabalhei ali, né? E como eu falei no início aqui, irmãos, coisas que o homem não valoriza, Deus está olhando o tempo todo. E aí a gente alugou um apartamento. E aí não foi só um apartamento, foi o apartamento daquele condomínio que eu trabalhei naqueles 5 meses. Deus preparou o apartamento. O apartamento. A melhor vista, sabe? Tudo, irmãos, assim, no detalhe. Não porque eu sou alguma coisa, amado, mas é porque eu falo, Deus, Ele é fiel. Ele contempla tudo. Tudo que você faz para Ele. Tudo que você entrega para Ele. Não o que você faz, mas o que você entrega de obedecer. De ouvir a voz e obedecer. E Ele contempla o nosso sofrimento durante o processo. Porque falo para vocês, não foi fácil não. O orgulho, ó, esmagado. Você ficar na frente de uma padaria entregando ali os folhetos. Sabe, não porque isso é desmerecedor, não. Pelo contrário, eu honro, né, foi honrado, com certeza. E eu valorizo muito o trabalho daqueles que estão aí na luta, né. Todos os trabalhadores, né, todo mundo é digno do seu salário. Mas no meu momento ali, no meu coração, né, eu tendo ali a minha empresa, tudo mais, aquele momento foi um momento desafiador para mim, né? Foi um momento onde eu tive simplesmente a obedecer e lutar pela minha família. Eu estava em dificuldade mesmo, estava endividado, precisava correr atrás, né? E foi o que eu fiz. E glória a Deus por aquele trabalho, por aquela provisão, mas que eu não ganhava nada, não ganhei nada, era comissionado e eu não tinha venda, né? Não tinha feito nenhuma durante aquele período todo, né? Então, desse período eu fui para esse lugar que Deus preparou, alugamos. E aí agora, quando quase compramos lá, inclusive, né, houve uma negociação e tudo, é onde eu quero chegar aqui no testemunho, né, eu vou correr aqui para a gente não terminar tarde. Então, quando a gente finalizou, o dono do apartamento me contou, olha o detalhe, irmãos, é aí que eu falo Deus de detalhes. Ele falou para mim assim, olha, eu fui o primeiro comprador desse prédio. Quando abriu as vendas, eu fui o primeiro que pude escolher o primeiro apartamento daqui, eu escolhi aquele apartamento. Tipo, 15 minutos depois já tinha pessoas querendo comprar aquele apartamento e ele não podia mais porque aquele homem comprou. E detalhe, nós fomos os primeiros moradores. Ele nunca morou lá, ele comprou e ficou lá parado. Ficou parado. Nós fomos os primeiros. Então, é o que eu falo, é que a Bíblia fala, a humildade precede a honra. E eu vivi isso, vivenciei isso, eu posso testemunhar disso. Então, tudo tem significado. A gente foi para um lugar que no nosso controle, irmãos, nós não conseguiríamos, porque alguém lá atrás comprou. Foi o primeiro, ele escolheu a vista com sol, o último andar, ele escolheu tudo. Tudo. E Deus ofereceu para quem? Para nós. Nós moramos lá. Nós vivemos lá e foi maravilhoso, né? Então chega esse ano aqui, 2022. E Sara e eu também, meu coração já está um pouco angustiado, aquele sentimento que a gente tinha em casa, agora a gente não tinha, sabe? Aquela coisa toda. E olha só, irmãos, aí um dia eu fui no mercado, no bairro que eu morava, né, da casa que eu vendi, e olha só como o inimigo ele se levanta também para te colocar para baixo, né? E eu tava lá comprando no mercadinho do bairro que eu sempre ia lá, né, lá na Cônego. Aí veio uma pessoa lá da vizinhança da casa que eu vendi e falou, olha, e aí, tá tudo bem? Tá, graças a Deus, tô bem lá, né? Porque, né, você vendeu a casa, né? Estão falando aí por aí que você vendeu barato, que não sei o que e tal. Nossa, não, irmão, tá tudo bem, tá tudo na paz, tudo certinho, tá tudo bem. Tô bem. Mas eu saí dali e falei, meu Deus, né? Por que a gente tem que ouvir essas coisas? Você já fica meio assim, né? Olha, você tava na minha casa e eu vou, né? Vendi, agora eu não comprei ainda outra. Você ainda tá ali, né? Então esse ano a gente já tava meio assim. E a Sara sempre
Desde o início ela queria já ter o nosso canto novamente, né? E aí, irmãos, aconteceu um novo sonho. Um novo sonho aconteceu para ela. Ela sonhou com outro lugar, um apartamento. Só que não era o apartamento que a gente estava, que a gente já gostava, como eu falei, a gente até cogitou de comprar, a gente chegou a negociar. Mas era um apartamento além do nosso sonho. Era assim, aquele, se a gente pudesse realmente escolher, se o papai do céu chegasse, filho, escolhe um lugar para você morar, a gente escolheria aquele lugar. Mas a gente nem cogitava, porque era um outro patamar, a gente estava ali negociando ainda naquele que a gente tinha alugado, né? E aí ela sonhou, né? Foi um sonho até engraçado, que o irmão Carlos aqui da igreja apontava para aquele apartamento, assim. E depois vocês vão ver o detalhe também que é tremendo. É o sobrenatural, é a obediência. Mas eu estou falando de humildade ainda, vocês vão entender aqui no final. Tá? E aí, ela toda empolgada, porque ela sempre quis, e eu ainda, né, aquela resistência, porque eu ainda estava pensando em viver ainda na modernidade, né, em, sabe, não estar presa a nada, e investir. Oh, meu Deus, Deus sabe o quanto eu perdi com essas coisas, com essa experiência aí, mas tudo é aprendizado nas nossas vidas, e glória a Deus por isso. Né? E aí ela sonhou, e aí amém. Aí logo em seguida a minha cunhada que morava nesse condomínio, ela falou, olha, tem fulano vendendo tal apartamento. E a gente começou a entrar em contato, como eu falei, por causa do sonho. Começamos a dar corda, sabe? Dar corda e orando, sempre orando, Senhor, se for do Senhor, seja feita a tua vontade, né? Se for do Senhor esse sonho, se for isso mesmo, amém. A gente quer viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E é o que eu falo, irmãos, não estou falando aqui de bens materiais, estou falando de fé e obediência. Fé e humildade, fé e obediência. E aí a gente foi dando corda, começamos a entrar em contato, né, com esses proprietários. E aí eu tinha uma sala comercial também, que eu tinha junto com meu irmão, e eu queria também colocar no negócio, para a gente já vender a sala e tal. E aí eles aceitaram no primeiro momento. E eu fiquei todo animado, falei, amém, então vai dar certo, né? Só que de repente eles cortaram o contato, não falaram mais com a gente, não responderam mensagem, mais nada. E a gente achou que já tinha acabado, né? Mas tinha algo no meu coração que não deixava apagar aquela chama, porque além do sonho da Sara, o apartamento ele tinha um número, né? O número do apartamento que a gente foi visitar. E aí nesse prédio que a gente morava ali de aluguel, teve uma manhã que eu fui trabalhar, que deu algo no meu coração assim, eu vou parar no número 172, que é o número do apartamento, desse apartamento. Eu não sei porquê, eu falei, vou descer aqui para ver, entrar aqui. E aí eu desci da escada, do elevador, não lembro. E aí quando eu saí, entrei no hall ali do apartamento 172 do prédio que eu estava morando, que era o mesmo daquele que a gente estava negociando, estava uma placa, irmãos, na porta do 172 ali. Amazing Grace. Graça, maravilhosa graça. E aí, naquela hora, o Senhor falou, graça, é graça. Não é, sabe, não é merecimento, é graça. É humildade, graça, fé, obediência. Então, mesmo com aquele silêncio, eu não tinha descartado, porque eu juntei as peças ali e eu falei, amém, eu posso estar enganado, né? Eu posso estar enganado. Mas se for do Senhor, vai acontecer. Né? No meu coração eu tinha aquela chama, aquela fagulha ainda. E aí a gente foi, negociou até o apartamento lá, e a gente ficou parado ali, não falamos o sim, porque a gente não tinha certeza mesmo, nosso coração não estava totalmente em paz para falar sim, para comprar aquele apartamento que a gente estava morando. E aí, irmãos, de repente, numa mesma semana, as pessoas do prédio ligaram para a gente, entraram em contato, retomaram o contato para vender, só que não tinha mais a sala, e na mesma semana apareceu um comprador para a nossa sala. Na mesma semana, assim. Irmãos, vender imóvel não é fácil. Quem já vendeu aqui, eu já vendi, não é fácil. Na mesma semana apareceu as duas situações, e eu tive que dar o passo de fé para tomar posse daquilo que Deus queria dar pra gente, mas não é fácil, porque você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, enfim, correr atrás de um monte de coisa. E aí, o dono desse prédio também é uma empresa que tem vários imóveis, mesma situação parecida lá. E quem levou a gente para conhecer o apartamento foi a namorada do dono. Namorada do dono que nos levou para visitar o imóvel. E ela falou para a Sara assim, Sara, fala pro Ricardo não negociar, que é esse o valor, porque ele já tinha feito um valor abaixo do normal lá. Falou assim, é esse valor. Fala para ele não negociar, que é esse valor. Não pede desconto. E a Sara falou exatamente isso para mim, né? Não pede desconto. Vai lá e fala com ele, vamos negociar, vai dar certo, Deus está com a gente, vai dar certo, vai dar. E ela dando maior apoio, ela estava cheia de fé mesmo, né? Glória a Deus pela vida dela, porque ela foi o principal aí, não foi eu. Garanto para vocês.
E aí eu fiquei, não, mas não é possível que esse cara não vai negociar nem um pouco, né? Não é possível. Né? E ele não falava com a gente, ele sempre falava com a gente e ela. Ele não falou, nunca cheguei a ver o rosto dele naquela época lá, durante aquela negociação. Aí a gente foi, né, evoluindo e tal. Aí no sábado a Sara falou que queria visitar de novo porque eu não tinha visto de dia, a gente foi. Aí a moça falou, vocês têm até sábado para decidir se vocês vão querer ou não, porque a gente tem outras propostas aqui. Mas eu falei para ele que eu gostei de vocês para ele dar preferência para vocês, a moça, né? E aí tá, aí chegou no sábado, eu falei assim, insisti muito para falar com ele. E aí ela ligou, ele tava com ela, e aí passou o telefone para mim, eu falei com ele. Aí a gente conversou, eu falei que eu tive que dar um desconto na sala, e tudo verdade mesmo. Se ele não podia dar um desconto lá no valor do apartamento pra gente fechar. Aí ele falou assim, eu vou pensar aqui, tá? E aí eu te falo, desligou. Pronto. Não consegui mais falar com essas pessoas, irmãos. Eu ligava depois de passou a noite e ninguém falava. Eu vim aqui, teve um culto naquele sábado à noite, meu coração ficou muito apertado. Porque eu coloquei a minha mão aonde Deus já tinha falado do jeito que ia ser, do jeitinho que ia ser. E é interessante que até o valor, que era o valor sem o desconto, foi o valor que a gente foi na casa de uns irmãos, um dia antes, na sexta-feira, eles estavam contando um testemunho do bênção que eles compraram também, da casa deles, e era exatamente esse valor. Então Deus estava falando comigo, Deus estava falando com a gente. Então quando a gente é criança e humilde, como eu fui lá atrás em 2011, o que aconteceu? Deu tudo certo, foi. Não é valores, irmãos, a questão não são valores. Assusta a gente mesmo, assusta. Mas a questão não são valores, a questão é, Deus falou? Então vai para Deus 100, 1 milhão, é a mesma coisa. Basta Ele falar, e você obedecer e crer, você vive o milagre. Amém? Assim foi em 2011, né? Novinho na fé. Aí vem aqui, um pouco mais experiente na fé, tropeçando no orgulho. Não, vou fazer, eu sei, eu consigo. Não, eu consigo dialogar. Agora eu sou negociador. Né? Na época eu me via como caipira lá e deu tudo certo. Agora eu me vejo como negociador, eu vou conseguir o baita do desconto ainda. Irmãos, não é isso. Eu quase perdi essa bênção que Deus preparou. Aí no sábado, no domingo, pensa alguém que acordou com a consciência todo coração pesado. Porque a Sara estava certa, ela estava com o discernimento correto. A mulher tem o radarzinho. E ela estava correta. E eu quis fazer do meu jeito. E ela falou para mim, eu falei para você não negociar. O pior é isso, né? E saber que ela estava certa. Né? E pior, irmão, era eu e Deus. Eu estava com o coração pesado, porque eu realmente coloquei a mão onde Deus estava fazendo tudo. Tudo, dando tudo. Aí entra a humildade. O que eu pude fazer no domingo de manhã? A não ser orar. Dobrar o joelho e falar, Senhor, ainda bem que foi rápido, viu? Foi rápido. O reconhecimento foi rápido, porque foi na hora eu percebi que eu tinha feito caca, sabe? Que eu falei, coloquei minha mão e estraguei tudo. Foi mais ou menos isso. Aí dobrei meu joelho, clamei a misericórdia do Senhor. Falei, Senhor, se for da tua vontade, eu sei que eu coloquei a mão. Humildade mesmo, eu reconheci diante da Sara, diante de Deus, que eu errei. Eu coloquei minha mão, Deus tinha preparado tudo e eu quis colocar minha mão. E quase estraguei tudo. E assim foi, dobrei, me humilhei diante do Senhor, me humilhei diante dela, né? Reconhecendo. E ela foi tão carinhosa, ela foi generosa comigo, ela não foi implacável, não. Mas ela ficou triste. E isso quebra a gente também, né? Mais do que brigar, tudo você vê que você entristeceu com uma atitude sua e que era só não ter feito nada, era só deixar o rio passar, sabe? É isso que às vezes a gente faz. Deus quer fluir com o rio, Deus quer fluir com o milagre. E aí às vezes a gente quer colocar uma pedra no meio, quer colocar alguma coisa para enfeitar, e aí atrapalha. O rio não flui da forma como ele iria fluir, da forma que Deus falou que tinha que ser. Esse é o ponto. Essa é a chave, amados. E aí, então, nós conseguimos com muito custo falar com a moça naquele domingo depois. Ela falou, eu falei para vocês. Ele já estava fechando com o outro, porque ele estava com 2 propostas ontem. Ele estava só esperando vocês para fechar com quem ia fechar. Né? Aí a gente falou, eu falei com ela, falei, não, esquece tudo, vamos... Tenta falar com ele novamente, ver se ele não mantém o valor, e a gente, né? E seja o que Deus quiser. E aí também, irmãos, também não ia me matar, não ia jogar do prédio lá, sabe? Eu entreguei, fiz tudo o que eu podia, me arrependi, né? Coloquei diante do Senhor, falamos com a moça. E aí, para a glória de Deus, né? Para a glória do Senhor, na segunda-feira, um representante dele entrou em contato comigo, né? E a gente começou, iniciou, eles mandaram as documentações, eu fui atrás das coisas, irmãos. À medida que a gente foi fazendo isso, as portas foram abrindo, assim, ó, tuf, tuf, tuf,
abrindo, 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 tudo se abrindo, irmãos. E aí eu tinha aquela questão de querer usar o FGTS, porque era muito importante para mim usar o meu FGTS para ajudar ali na entrada, enfim, na reforma, enfim. E como eu tinha ainda a sala comercial ainda no meu nome, eu não ia poder usar o FGTS. Mas eu tinha vendido. Na mesma semana a gente fechei a venda lá da sala também. Só que até sair do nome, ir para o cartório, tudo demora tempo, né? E o prazo aqui do nosso apartamento, do nosso financiamento estava correndo também. E aí beleza, mas aí eu fui atrás, na fé. Agora sim, sabe, eu e Sara decidido, é aqui, Deus abriu essa porta, não temos dúvida, vamos por ela. Então tudo que eu pude fazer eu fiz, fui atrás de papel, assinamos o contrato de compra e venda da sala, tudo que eu tinha na mão eu reuni, eu levei para a assessoria da Caixa e falei, o que eu tenho que comprova que eu vendi a sala é isso aqui. E ela falou, olha, mas eles não aceitam, eles só aceitam quando a matrícula está atualizada e está averbado que você vendeu o imóvel, aí você vai poder usar o FGTS. Eu falei assim, eu fiz tudo o que eu podia, peguei protocolo do cartório, tá tudo aqui, Ela falou assim, eu vou mandar para eles e vamos ver o que dá. E ela mandou para eles lá, e aí depois de um dia ela falou assim, olha, apareceu esse imóvel aqui no sistema, é esse da sala aqui? Aí quando ela mostrou ali o print, eu falei, não, esse apartamento é aquele apartamentinho lá de um dormitório que a gente vendeu há 10, 11 anos atrás. Ela falou, só aparece esse no sistema. Eu falei, esse a matrícula está atualizada, eu já pego para você. Já peguei, já fui atrás. Ela mandou lá para a Caixa conseguiu dar baixa. Eles nem reconheceram aquela minha outra sala que eu tinha vendido, irmãos. O que tinha no sistema era só aquele apartamento que a gente já tinha vendido há muito tempo, então já estava atualizada a matrícula. E aí a gente pôde usar tudo. Sim, irmãos, Deus vai abrindo a porta quando você anda sobre a sua palavra, e hoje nós estamos lá para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia dele. Então o que eu queria falar aqui, testemunhar, é que a humildade fez eu estar lá hoje com a minha família. Se fosse o meu orgulho, se fosse o meu jeito, nós não estaríamos lá. E sabe-se lá o que a gente estaria enfrentando agora. Porque quando você não entra em algo que Deus te apresenta, o outro lado é difícil. É difícil. Porque Deus ele tem lugares para nós, irmãos. Deus tem planos para as nossas vidas. É um apartamento para nós, glória a Deus. É um bem, é uma herança para os nossos filhos aí, glória a Deus por isso. Mas mais do que isso, é mais uma experiência de fé, de humildade e de obediência. Sujeitai-vos uns aos outros, sede todos sujeitos uns aos outros. Uma das orações que eu fiz naquele domingo de manhã foi, que eu escrevi, Pai, eu vou ouvir o que a minha esposa fala. Eu vou ouvir o que ela fala, porque na simplicidade dela, ou de quem quer que seja que Deus coloque, Deus ele fala com a gente. Vocês lembram da história de Naamã? Né? Que ele foi até o profeta nem falou com ele, só deu o recado, e ele já estava indo embora. E o que ele tinha que fazer era coisa simples. Mas era o simples que veio da boca de Deus. Quando vem da boca de Deus, irmãos, simplesmente obedeça aquilo que Deus está falando e você vai ganhar. Se você não fizer isso, você vai perder, você vai ficar parado, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É do jeito dele, porque o jeito dele é o melhor. O jeito dele é o melhor, ele nos ama. Ele tem planos muito maiores. Como eu falei, para mim, irmãos, eu aceitaria estar com a minha família em qualquer lugar. E Deus sabe que eu não minto. Eu falo isso para minha esposa. Qualquer lugar, 2 dormitórios, 1 dormitório, a gente juntinho lá, a gente vive, porque o mais importante é a nossa família junta, unida, né? Ali caminhando juntos. Mas Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente pode pensar, imaginar. É a graça do Senhor, mediante a nossa fé. Deus falou, você creu, você vai viver um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Tá? Então lá vai ser para testemunho mesmo. É lugar bonito, é lugar abençoado para a glória de Deus. Porque se fosse por mim, pela minha cabeça ou pela preocupação, mesma coisa. Não, é muito caro, é prestação, é não sei o quê. Você não vai. Mas quando Deus ele te dá uma direção e você obedece, as portas se abrem. E eu falo, irmãos, desde o início foi assim. Nos meus testemunhos, no casamento foi assim, você dá o passo de fé à voz do Senhor, ele prepara tudo, ele faz chegar na sua vida de onde você nem imagina. E você passa provações também, que ele coloca diante de você para você depender dele, depender do Senhor. E ele é fiel, ele é o nosso pastor. Amém? Então, não coloque a mão naquilo que Deus quer fazer. Seja no ministério, sabe, eu vejo exemplos na igreja também, às vezes Deus quer fluir de uma forma e o homem quer fazer de outro jeito, e Deus não faz. Deus tira a mão. Quer fazer?
Faz aí. Às vezes é isso, irmãos. Às vezes nós limitamos o Senhor de fazer aquilo que Ele quer fazer. Às vezes nós colocamos, não, vai acabar 7h15 em ponto e acabou, vai acabar. Não importa se o Espírito Santo estiver aqui com fogo querendo abençoar, não, vai acabar 7h15. Tem que acabar 7h15. Sabe? Ou tem que ser isso, tem que ser aquilo. Nós colocamos nossas regras. Nós temos que buscar o Senhor, irmãos. E entender o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. E você vai se alegrar no final, porque você vai ver que é a maneira mais perfeita. É onde tudo dá certo. É onde as coisas acontecem, onde flui. Onde a graça do Senhor ela é manifestada. O poder de Deus é manifestado. Amém? Então hoje é um dia, irmãos, que eu confesso, eu não queria nem sair da cama. Estava tão gostosinho lá. Mas hoje é um dia que Deus me deu uma palavra inspirada aqui, que eu nem não planejei que eu ia falar isso aqui hoje. Estava tudo escritinho aqui. Mas é Ele que manda. É Ele. Se no louvorzinho ali, Ele falar, agora é isso e acabou. É assim que as coisas acontecem nas nossas vidas. E esse testemunho é para testificar isso. Se fosse do meu jeito, querendo tirar ali 5 mil, 10 mil, teria perdido a bênção inteira. E olha, para essas coisas acontecerem, irmãos, não é fácil. É tanta coisa que aconteceu para a gente poder entrar naquele apartamento, é tanta coisa, é tanto desdobramento para acontecer algo assim. Talvez depois de anos eu teria uma nova chance, talvez, não sei. A gente não sabe nem se teria outra chance. Mas quando você flui, quando você crê, quando você é humilde, quando você se sujeita um ao outro. Olha, a esposa está falando? Vou ouvir o que ela está falando. O marido está falando? Vou ouvir o que ele está falando. Não é do meu jeito, tem que ser do melhor jeito. Se a sua opinião é melhor, é a sua que tem que contar. Se você está com discernimento, olha, Deus está falando com você, eu quero ouvir o que Deus está falando para você, porque me diz respeito também. Agora, quando você acha que Deus fala só com você, só você é o tal, irmãos, Deus te abate. Deus concede graça aos humildes. Você viu o versículo? Como faz sentido? Lembra da porta? Amazing Grace. Né? E Deus ele fala aqui na palavra em 1 Pedro 5,5. Né? Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Eu estava soberbo, eu iria ser resistido, mas dá graça aos humildes. O caminho da humildade me levou à graça. E a graça é o poder ilimitado de Deus, é o sobrenatural de Deus, onde não há impossíveis. É onde Deus está fazendo. E onde Deus está fazendo não há impossíveis, as coisas acontecem. Mesmo que o homem não queira, mesmo que não vá com a tua cara, quando Deus está com a mão, as coisas acontecem. Agora, se eu fosse pelo caminho da soberba, não, eu vou negociar. E olha, irmãos, a soberba, o orgulho, ele se manifestou ali, porque quando você negocia algo e a pessoa não quer, você fica orgulhoso. Ah, também não vou querer também. Sabe, aquela coisa. Entendeu? Não é fácil. Então foi assim, realmente eu tive que ir para a cruz ali, tive que dobrar meu joelho, para que o Senhor, pela misericórdia dele, ainda me desse a chance de tomar posse da bênção que ele queria nos dar, que ele mostrou em sonho, que ele estava falando comigo, e eu quase estraguei tudo, querendo colocar minha mão, por causa do meu conhecimento. Então não é conhecimento, é obediência, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, porque tudo é para a Tua glória, Senhor, tudo. E que seja assim até o fim, Pai. Que não sejamos, Pai querido, metidos a achar que já sabemos tudo, metidos a achar que o nosso jeito é melhor do que o Teu jeito, Pai. Porque todas as vezes, ó Pai, que nós demos lugar ao Senhor, nós podemos contemplar que a maneira do Senhor sempre é a melhor. Sempre vai além daquilo que a gente poderia fazer com as nossas próprias mãos, Pai. E eu sou grato a Ti, Pai, por poder testemunhar isso hoje, porque foi a Tua misericórdia naquele dia que me salvou, Pai, de ter perdido algo por causa da minha arrogância, por causa do meu orgulho, por causa da minha soberba, de não ter dado ouvidos ao que a minha esposa estava me falando durante toda a semana, de não ter dado ouvidos àquela moça, que eu creio, Pai, foi usada pelo Senhor para nos dar aquele recado, para nos dar aquela instrução. Oh, Pai querido, o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. Que possamos, Pai amado, voltar para a humildade, para que a gente possa contar novos milagres. Que a gente possa voltar à humildade, Pai, para que a gente possa receber graça do Senhor e levar para a cruz o orgulho, Pai, que luta para sobreviver dentro de nós, o nosso ego, o nosso achismo, o nosso conhecimento, o nosso controle, a nossa justiça, Pai, que vá tudo para a cruz. Eu não quero, Pai, viver
com aquilo que as minhas mãos podem forjar, mas eu quero viver com aquilo que as tuas mãos podem forjar, preparar e criar para mim, para minha família, para os meus irmãos, para a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te entrego, Pai amado, a minha vida nessa manhã, agradecido, Pai, pela tua graça e misericórdia, num dia como hoje, Pai. Que nas minhas emoções, eu confesso diante da igreja que não estava nem com vontade de vir, Pai. Mas o Senhor me trouxe e hoje estou alegre, Pai. Estou alegre agora por ter escolhido, de ter feito a boa escolha, Pai. De poder testemunhar esta bênção que o Senhor nos deu, mais do que um bem material, Pai. Um testemunho de fé, de obediência, de humildade, de misericórdia do Senhor e de redenção, Pai. E de honra que o Senhor tem para aquele que se humilha, para aquele que se entrega ao Senhor, Pai. E isso é o que nós queremos fazer e sermos renovados como crianças a cada dia, Pai. Para que, ao ouvir a Tua voz, a gente venha simplesmente crer e obedecer, Pai. Sem querer colocar nossa mão, sem querer, Pai amado, fazer do nosso jeito. Mas deixar o Senhor fazer, Pai. E certamente nos alegraremos, porque quando o Senhor faz, é muito melhor, muito maior do que aquilo que a gente poderia pensar, sonhar ou imaginar. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. E também o meu agradecimento, Senhor Deus, pela minha esposa, minha ajudadora, minha família, meus irmãos aqui, a igreja. Sempre, Pai amado, tem sido, meu Pai querido, o lugar onde nós temos nos alimentado, ouvido a Tua voz, para viver, Pai, os Teus sonhos, os Teus planos e os Teus propósitos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos.